Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Nós queremos que, se você puder, você também pode fazer as suas anotações, porque tudo isso vai ser importante na hora que você vier a calcular de fato os custos, saber discriminar os custos aí do seu empreendimento. Pois bem, nós vamos ver hoje basicamente alguns assuntos, né? Então, no primeiro, nós vamos ver essa parte da diferenciação dos gastos em custos fixos e custos variáveis. Entendemos que tudo parte desta discriminação ou deste entendimento. Não adianta não saber fazer a discriminação entre custos fixos e custos variáveis, porque você, se não souber fazer isso, toda análise do ponto de equilíbrio, na margem de segurança, ficará assim comprometido, tá certo? Então, por isso que nós vamos ver esta parte da diferenciação. Vamos ver também o ponto de equilíbrio contábil, tanto em quantidade quanto em reais. Vamos também ver a margem de segurança nas suas três formas, tá? Em quantidade, em reais e em porcentagem. Essas três formas aí de margem de segurança. Também veremos algumas técnicas sobre formação de preço. Vamos começar então, gente. Então, nós sabemos que os gastos, ele possuem uma classificação volumétrica, ou seja, quanto mais eu compro um bem, compro um insumo, mais eu vou gastar, por assim dizer, aquele bem, tá? E ele vai ter os gastos, ele pode ser discriminado em gastos fixos ou em gastos variáveis. Também podemos chamar de custos, tá? Custos fixos e custos variáveis. Então, na classificação volumétrica, o tipo de custo ele vai estar direcionado com a quantidade de bens que eu compro, de vendas que eu faço, né? Então, quanto mais eu, por exemplo, comprar pães para fazer um cachorro-quente, maior vai ser o meu gasto com esse tipo de custo. Que tipo de custo é esse? Ele vai ser um custo variável, porque ele varia conforme a produção. Então, para discriminar um gasto entre fixo e variável, é preciso esquecer aquela ideia muito usual de que, se todo mês eu vou ter aquele gasto certinho, então ele é fixo, tá? Não é bem assim. A classificação de um gasto em fixo e variável está relacionado com se esse gasto tem relação com as vendas, tem relação com a produção, se for uma pequena indústria, tem relação com a área, né, fim daquela empresa. Mas nós vamos explicar aqui rapidamente, isso vai ficar aí bem fácil para vocês entenderem, né? Então, o fixo não oscila conforme a produção, tá? Como vocês estão vendo aqui, eles não oscila, tá? Enquanto que os variáveis oscilam conforme a produção. Vamos ver como é que isso funcionaria nas nossas decisões aí rotineiras. Vamos pegar primeiro o custo fixo. Olha aqui um gráfico. No plano cartesiano normal, nós temos aqui os gastos e aqui o volume de vendas. No gasto fixo, olha só que interessante. O valor ele é constante, ou seja, tanto faz eu vender X, eu vou gastar esse valor aqui. Se eu gastar mais X mais 1, eu também vou gastar esse custo. Se eu vender X mais 2, eu ainda vou estar gastando isso aqui. Vamos dar um exemplo bem clássico, aluguel, tá? Você montou uma empresa, você está vendendo açaí. E aí você alugou um trailer, tá certo? Um box. Se você vender 1.000 litros de açaí, você não vai pagar mais aluguel por conta disso.
Então, quer você venda 1.000 litros de açaí, quer você venda 500 litros, quer você venda 100, quer você não venda nada, por exemplo, você vai continuar pagando o aluguel, certo? Ah, mas, professor, e se o meu contrato de aluguel com o box, com o trailer, com um ponto fixo, se ele tiver no seu contrato um reajuste mensal? Então, o dono preferiu um reajuste mensal do aluguel. Todo mês o valor do aluguel muda. Ou, como a gente gosta de dizer, assim, no popular, varia. Então, como o valor do aluguel varia, às vezes a pessoa pode achar que ele é custo variável, porque o valor varia. Mas lembre-se que a classificação ela é volumétrica, ela tem a ver com o volume de produção. Quanto mais eu gasto com esse bem, produzindo, então ele vai ser um custo variável. Então, apesar do aluguel, ele variar todos os meses com o índice de preço, vamos pensar o INCC, isso não vai colocar o aluguel como sendo custo variável. Por quê? Porque ele está aumentando o valor não por conta das vendas, ele está aumentando o valor por uma indexação do preço, por um reajuste mensal do preço, tá certo? Para ele ser custo variável, eu teria que dizer o seguinte: se eu vender mais, eu pago aluguel? Se a resposta for sim, custo variável. Se a resposta for não, custo fixo, tá? Vou repetir. Eu vendo açaí. Se eu vender mais açaí, o que é que eu vou gastar mais? Tudo que eu listar nessa resposta vai ser custo variável. Todos os demais gastos que eu tenho nessa minha açaíteria, que não tiver relação com o aumento das vendas do açaí, vai ser custo fixo. Então, aluguel, salário do funcionário, tá certo? A questão das despesas administrativas, água e luz entra também nos custos fixos, apesar de ter variações mensais, né? Porque é impossível todo mês vir o mesmo valor, tá certo? Então, água e luz vai entrar como custo fixo por conta da açaíteria, porque vai ter situações, ou teremos situações em que a conta de luz vai ser custo variável. É o exemplo de um hotel. Quanto mais hóspedes no hotel, mais pessoas consumindo ar-condicionado, chuveiro elétrico. Então, a conta de energia, ela vai ter relação direta com as vendas do hotel, que são as diárias. Então, em um hotel, luz, energia elétrica é custo variável. Percebe? Já em uma agência de turismo, não vai ser. Por quê? Porque não é porque eu vendi mais pacotes de viagem que eu vou pagar mais conta de energia. Não tem relação direta com as vendas. Se não tem relação direta com as vendas, é custo fixo. Posso vender quantidade que eu quiser, que eu não vou pagar mais, gastar mais por conta disso, tá certo? Então, em geral, eu preciso saber o tipo de empreendimento para classificar um gasto entre custo fixo e em custo variável, tá? Então, eu tenho uma empresa de eventos, pago aluguel, pago salário dos funcionários, custo fixo, e assim por diante. Já o custo variável, olha só, o custo variável, se fôssemos fazer aí a sua representação gráfica, ele vai ser ascendente. Olha aqui, se eu não vender nada, eu não gasto nada. À medida que eu vou começando a vender, olha, estou aqui, à medida que eu vou começando a vender, eu vou aumentando os meus gastos com esse insumo. Então, aumento o meu consumo, aumento as minhas vendas, aumento também o meu gasto com esse insumo. E aí sim, por diante, logo, a curva de custo variável ela vai ser ascendente, partindo da origem aqui, partindo do pressuposto de que se eu não gasto nada, se eu não vendo nada, eu não gasto nada. Vamos imaginar o seguinte, você montou um box de cachorro-quente, tá certo? Quanto mais você vender cachorros quentes, você vai gastar mais com pães, com salsichas, com molho, com refrigerante,
certo? Então, há uma relação direta com as suas vendas. Quanto mais eu vendo, mais eu compro os insumos. Por isso que ele é um custo variável. Então, se você amanhã decidir, por exemplo, fazer tapioca, você montou uma barraquinha bonita, tudo mais, vendendo tapioca. Quais seriam os custos variáveis do seu empreendimento? Tapioca, os ingredientes, queijo, presunto, frango, né? Embalagens, refrigerantes. Tudo isso é custo variável, porque quanto mais tapioca eu vender, mais eu vou ter que repor esse estoque. Tá? Então, eu vou incluir tudo isso aí. Ah, mas e mão de obra? A mão de obra vai ser custo fixo, a não ser que você tivesse algum tipo de contrato, né? Mas tem que ver a legislação, em que quanto mais a pessoa vende, mais ela ganha. Aí seria o caso das comissões. As comissões entrariam como custo variável, porque quanto mais o vendedor vender, mais ele ganha. Mas o salário em si, não. Se a empresa vende, né, se ela tem um faturamento mensal de 20 mil, tem que pagar os 3 funcionários dela. Se o faturamento dela aumenta para 30 mil, ela não vai aumentar o salário dos funcionários, tá certo? Então, o custo variável é essa relação direta entre vendas e o gasto com os custos que são inseridos quando tem o aumento das vendas. Logo, ele é crescente por conta disso. Vamos dar aqui um exemplo. Vejamos esse gasto. Imagine que você está trabalhando, né, ou foi contratado para fazer uma consultoria. Você precisa fazer o levantamento dos gastos de alguns empreendimentos. É importante saber classificá-los. Imaginemos aqui agora este dado. Consumo de água de um hotel, variável. Por quê? Porque quanto mais hóspedes, mais água eu vou gastar. Seguro veicular de um micro-ônibus. Quanto mais pessoas eu levar, eu vou pagar mais seguro? Certamente que não. Por isso que ele é fixo. Então, não importa se nesse micro-ônibus que eu tenho, vamos supor que eu comprei um micro-ônibus para fazer um receptivo, para levar pessoas para o trabalho, enfim. Se eu preencho com 50% as vagas, não vou pagar menos seguro por conta disso. Se eu fico 10 dias parado com o meu micro-ônibus lá, paradinho, eu não vou deixar de pagar o seguro. Todo mês eu vou ter que pagar o seguro, ainda que o valor do seguro fique reajustado, tá? Mas, porque o seguro do veículo ele é fixo, porque não tem relação com as vendas. Eu posso vender muito ou pouco, não vou pagar mais seguro por conta disso. Vejamos outro exemplo. Olha aí agora, comissões sobre vendas e pacotes turísticos. O vendedor, ele recebe uma porcentagem de cada pacote turístico que ele vende. Para a empresa, para a agência de turismo, esse gasto com esse vendedor, com essa comissão, eu classificaria com o quê? Fixo ou variável? Obviamente, variável, porque quanto mais pacotes ele vender, mais eu vou ter que gastar. Vocês estão percebendo já que o custo variável, ele é aquele custo que é bom, vamos dizer assim, né? Como assim custo bom? É porque se a empresa gasta muito com custo variável, é sinal de que ela está vendendo. Imagine que você encontrou um amigo seu, você estava passeando e aí encontrou com ele no atacarejo. E você soube que aquele seu amigo acabou de montar, né, um food truck. E você encontra com ele, você diz, olha só, fulano, que legal, como é que você está? Estou bem aí, estou com o meu empreendimento, estou com o meu food truck aí, andando. Olha só, estou vendo que o seu carrinho está abarrotado de mercadorias. Ele, opa, claro, estamos aí, né? Trabalhando, tudo mais. E você vê aquele seu amigo com um sorriso no rosto. Por quê? Aquele gasto que ele está tendo com aquelas mercadorias é porque ele está vendendo. Agora, ninguém fica alegre de ter reajuste, de estar pagando mais aluguel, estar pagando mais imposto, estar pagando mais IPTU, né? De estar pagando mais essas coisas, porque não tem relação com as vendas, né? Salários administrativos de um museu.
Quanto mais turistas forem no museu, maiores serão os salários? Não. Por isso que ele vai ser custo fixo. Fretes de alimentos e bebidas em um restaurante. Então, o restaurante paga fretes para trazer os alimentos para o seu restaurante. Fixo ou variável? Pense um pouquinho. Se tiver mais clientes, mais pratos serão feitos. Eu vou precisar comprar mais alimentos, logo vou precisar pagar mais fretes para esses alimentos. Logo tem relação direta com as minhas vendas. Então ele vai ser um custo variável, certo? Pacote mensal de internet. Então tá lá você montou um bar e você tem os seus clientes e você disponibiliza para os seus clientes Wi-Fi. Se você tiver mais clientes, vai pagar mais internet, supondo que é o mesmo plano? Obviamente que não. Então, quer você tenha muitos clientes na noite, quer tenha poucos clientes, vai ter que pagar aquele plano mensal de internet, tá? Aqui ficou variável, peço desculpas, tá? Mas aqui o plano mensal de internet ele é fixo, certo? Foi um erro aqui de digitação, fixo. Energia de um hotel, variável, já falamos disso. Salário dos recepcionistas de um hotel. Será que mais hóspedes em um hotel faz com que os recepcionistas ganhem mais? Certamente que não. Quem é recepcionista sabe muito bem disso. Ganha mais trabalho. Mas aquele gasto para o hotel, ele vai ser fixo. Royalties de uma agência de turismo. Quando uma agência ela é uma franquia, ela tem que enviar esses royalties para a franqueadora. E esses royalties, boa parte deles, vamos supor aqui, tem relação com as vendas, com o faturamento, com a receita da empresa. Quanto mais ela vende, mais ela paga royalties. Lógico que vai ser, então, variável, né? Quanto mais ela vender, mais ela vai ter que enviar royalties para a empresa. Aluguel predial de um restaurante. Então, eu montei um restaurante e estou pagando um aluguel. Fixo ou variável? Fixo, né? Aqui, ó, lavanderia terceirizada de um hotel. Então, todas as toalhas, cama e banho, eu mando para a lavanderia terceirizada. Fixo ou variável? Pense comigo. Quanto mais hóspedes, eu vou ter mais ou menos material para a lavanderia. Obviamente que eu vou ter mais, né? Então entra como variável. Alimentos e bebidas, a mesma coisa. Quanto mais hóspedes, maior vai ter que ser o reforço aí para o café da manhã. Ok? E aí nós vamos entrar agora em um outro indicador importante. Você já sabe discernir o que é um custo fixo e o que é um custo variável. Tá certo? Mas agora precisamos entender dois indicadores diferentes. O primeiro é o custo total. O custo total, o nome dele já diz, é a soma de todos os custos, do custo fixo mais o custo variável, né? Então, eu poderia chamar aqui, desculpa, deixa eu voltar. Então, eu poderia mostrar para vocês o seguinte, eu tenho um restaurante, quem é o meu custo total? É tudo que eu gasto naquele restaurante, tá certo? E aí vai somar fixos e variáveis, tá? E o meu custo unitário, também chamado de médio, é o custo que eu gasto em média com cada prato de restaurante que eu vendo naquele meu restaurante. Isso vai ser muito importante para estabelecer alguns indicadores, principalmente para calcular preço, preço ideal, né? Daquele seu prato, para calcular o lucro unitário, cada prato. Então eu vendo eu tenho um restaurante a quilo, tá? Então cada quilo custa R$40. Se uma pessoa comprar 1 quilo de comida, qual o meu lucro por prato? Então esse indicador vai nos dizer isso, tá certo? E eu tenho então aqui agora, sim, as formulazinhas desses custos, tá? Ele é bem simples de entender. Então, eu tenho o custo total médio, tá? Esse custo total médio, ele vai ser a soma do custo total dividido pela quantidade, que é o que está aqui.
Ou seja, vamos imaginar que naquele restaurante, aquele restaurante gasta por mês 10 mil reais. 10 mil reais. E ele oferece 1.000 refeições por mês. Ele gasta 10 mil por mês e oferece 1.000 refeições por mês. As refeições alteram o valor, alguém come mais, outro come menos, tá certo? Mas 1.000 refeições por mês é o quê? O que aqui é a quantidade, né? Quantidade vendida, tá certo? Então, se ele gasta 10 mil, somando custo fixo mais custo variável, tá? Lembrando aqui, ó, custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Então, se ele gasta 10 mil, somando o fixo mais variável, e ele oferece 1.000 refeições, qual o seu custo total médio, ou o seu custo unitário por refeição? 10 reais. 10 reais. Logo, você pergunta lá para o gerente daquele restaurante, qual o preço médio dos seus pratos servidos aqui? Cara, o preço médio é 9 reais. Aí você, opa, tem alguma coisa errada. Porque o seu custo médio é 10 reais, como é que o preço médio das suas refeições é 9 reais? Então, isso aí não vai dar bem, não é verdade? Então, o custo médio é isso, porque cada prato, então eu tenho aqui, né? Vamos supor que aqui é um prato de comida. Cada prato de comida, ele vai ter uma divisão que seria mais ou menos assim. Aqui seria custo variável, aqui seria custo fixo. Claro que essa fatia dessa pizza, ela vai depender de cada restaurante, tá? Então, pode ter restaurantes que podem ter uma fatia assim, né? Acho que não ficou boa não, tá, gente? Essa pizza aqui. Vamos fazer de novo. Então, imaginar aqui uma refeição, tá? E cada prato possa ser, por exemplo, que ele tenha isso, ó, custo fixo, custo variável. Pode ser também que aquele hotel tenha o contrário, né? Então, o custo variável é pequenininho e o custo fixo é gigante. Às vezes, é um restaurante que funciona em um grande shopping, o aluguel é gigantesco, né? Então, tudo vai depender. Mas, o que acontece? Se é 10 reais, custo unitário, então quer dizer que cada prato servido vai me ajudar a comprar, a pagar o aluguel, a pagar os ingredientes, a pagar os funcionários, né? E a pagar aí todas as despesas que existem na minha empresa, no meu restaurante, tá certo? Então, custo médio é igual a custo unitário aqui. E eu tenho os demais indicadores, custo variável médio e o custo fixo médio. Uma dica, tudo que tiver médio, todo indicador de custo que tiver médio, todo indicador que tiver médio no custo, então ele vai ser dividido pela quantidade, tá? Eu quero saber por quantidade quanto eu pago. Então, custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade, tá? Custo variável total dividido pela quantidade. Tá? E o custo fixo médio é a mesma coisa. Eu vou pegar o custo fixo total e vou dividir pela quantidade. Na verdade, se você pegar aqui aquela pizza que nós falamos, você vai ver que a soma do custo médio de 10 reais é a soma do custo fixo médio mais o custo variável médio, tá? Então, tanto eu poderia calcular esse indicador por esta fórmula, custo total médio é o custo total pela quantidade, como eu poderia pegar o custo total médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio. Também encontraria o mesmo valor. Olha aqui agora a representação gráfica desses custos, né? Então, o custo fixo ele vai ser uma constante, o custo variável crescente. Olha o custo fixo unitário, ou custo fixo médio. Ele vai diminuindo ao longo da produção. Quanto mais eu vendo, menor vai ser o meu custo fixo médio. Não menor o meu custo fixo, tá? Mas o meu custo fixo médio. Imagina o seguinte, já o custo variável unitário, rapidinho, ele não varia. Por quê? Porque se eu aumento a quantidade vendida, eu vou dividir pela quantidade
vai ficar o custo variável médio, vai ficar constante. Vamos dar um exemplo. Imagine que você tem uma boutique muito chique. E o custo da sua boutique, custo fixo dela, tá certo? É R$5.000. Aluguel mais salários. Não é tão chique assim não, né? Então, R$5.000. Imagine se você vende uma peça de roupa. Vamos supor um vestido. Se você vende um vestido só, o seu custo fixo médio vai ser 5.000 dividido por 1. Vai dar 5.000. Ou seja, se você só vende um vestido por mês, esse seu um vestido teria que ser suficiente para pagar o aluguel, para pagar água, para pagar luz, para pagar os salários administrativos, etc. Tá? Se eu vendo o segundo vestido, meu custo fixo médio agora vai ser os 5.000 dividido por 2, 2.500. Se eu vendo 5 vestidos, meu custo fixo médio vai ser 5.000 dividido por 5 vestidos, vai ser R$1.000. Então, quanto mais eu vendo, mais eu diminuo meu custo fixo médio. Obviamente que ele não zera, porque estamos falando de um valor real, que acontece, né? Mas ele vai diluindo. Por isso que as empresas, quando vendem pouco, elas ficam sufocadas, porque o custo fixo médio fica lá em cima, e ela tem que pagar. E aquela mercadoria não tem condições de dar conta desse risco, desse rendimento.